Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado, dia 31 de março, né? Estamos aí na véspera da nossa Páscoa. Muita luz e muita paz, como sempre, né? O seu coração, a sua família, para a sua vida em todos os sentidos. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, famoso sábado de aleluia na nossa tradição cristã. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse significado interessante que o sábado de aleluia tem para algumas pessoas e, consequentemente, como que nós podemos aprender a extrair a essência, né, de tudo aquilo que Jesus nos trouxe através de uma nova visão do sábado de aleluia. Pois bem, para muita gente, o sábado de aleluia acabou se eternizando numa tradição de malhar o Judas. Tanto que ainda é comum, né, nós assistirmos nas televisões a tradição de vários lugares, né, simbolicamente um Judas, um boneco, né, feito de pano ou de outro material qualquer, em que muita gente vai, bate, malha, como se numa simbologia estivesse punindo Judas por ter traído Jesus. Agora, o mais interessante de tudo isso é que o próprio Jesus, sabendo que Judas iria traí-lo, antecipando que alguém iria traí-lo exatamente antes, né, dessa traição acontecer, ele podendo fugir de tudo isso, não o fez. Sabendo que era Judas que o faria, não o recriminou. Veja que interessante, quando Judas chega com os soldados para poder sinalizar quem era Jesus, para que os soldados pudessem pegá-lo, Judas olha, né, para Jesus. Olha que coisa mais interessante, né? Dá um beijo em Jesus e antes disso Jesus olha para ele sabendo do que ia acontecer e simplesmente fala com todo o amor incondicional de quem compreendia o equívoco daquele irmão amado, né, e querido que ele nunca abandonou e ainda assim o compreendia. O que Jesus falou para Judas? Amigo, aqui viestes. Gente, Jesus chama Judas de amigo. Por que isso tudo aconteceu? Judas não era um homem mau, né? As revelações espirituais que nós tivemos todos acesso, né, em especial através das obras magníficas de nosso amado Chico, nos mostram que Judas não era um homem mau. Ele era um homem como eu e você. Ele tinha muitas boas intenções. O problema é isso, né? Tem gente que está cheia de boas intenções, mas não tem prudência, não tem bom senso, não tem discernimento. Então, na impulsividade de Judas, ele acreditava que a revolução que Jesus, né, aparentemente oferecia era uma revolução que se faria através dos meios políticos, dos meios sociais. Judas acreditava que era necessário o apoio do poder transitório da terra, dos políticos da época de Roma, para que o reino de Deus se estabelecesse no mundo. Ele não tinha entendido ainda, meus amigos, que a grandeza que Jesus oferecera a todos nós, né, em especial a eles naquela época, ainda mais aos discípulos que o acompanhavam, era uma grandeza íntima, era uma libertação dos nossos vícios morais, era a concretização do reino de Deus, né, numa maneira renovada de viver, com a mente serena, com o coração suave, né, de uma maneira generosa e pura. Então Judas, ao ignorar esse processo, ele se deixa levar pelo ímpeto do caminho mais fácil, que ele julgava mais fácil, ao invés de estar sensível ao caminho mais duradouro, porque isso é uma aprendizagem para nós, né? Muitas vezes a gente procura o que é mais fácil na nossa vida, só que nem sempre o caminho mais fácil, que tem atalhos, é o melhor, para não dizer quase nunca. O caminho mais fácil, muitas vezes, é o caminho da facilidade mundana, mas que nos afasta da sensibilidade divina. Pensa nisso na sua vida prática mesmo, sabe? Quantas vezes a gente, não é mais fácil fazer um fuxico com a fofoca do fulano do que, de repente, levantar a história para ver se é verdadeira. E aí a gente acaba virando um fofoqueiro. Quantas vezes a gente acha, né? Não, é muito mais fácil prejudicar alguém, né? Porque se alguém me prejudicou do que perdoá-lo. E aí a gente também se torna um agressor. É muito mais fácil virar as costas para quem precisa de mim do que eu fazer algum tipo de esforço, ser sensível para ajudar o outro. Por quê? Porque isso dá trabalho.
Já imaginou se o mundo espiritual pensasse assim, da mesma forma da gente? Meu Deus, não, por favor, não, né? É muito mais fácil, esquece esse Ricardo aí. Não, bobagem, ele está orando, está pedindo ajuda, esquece, vira as costas para ele. E não é assim que funciona, né, gente? Então seria muito mais fácil, né? Por exemplo, se Jesus tivesse virado as costas para Judas, nada disso. Judas ignorou o caminho verdadeiro, infelizmente fez uma escolha equivocada, e entretanto, né, o próprio Cristo tinha dito que o escândalo era necessário, mas era daquele de quem viesse. É claro que o próprio Judas, ao tomar consciência do seu equívoco, comete, né, a loucura do suicídio, mas o primeiro ato espiritual de Jesus, exatamente no instante em que Jesus se despede fisicamente, naquele momento da crucificação, né, daquela cruz ali no alto do Gólgota, foi resgatar Judas nos abismos profundos do arrependimento e dos umbrais terrenos. Jesus foi resgatar Judas. Então vejam vocês que o próprio Cristo, ele não perdoa Judas. Sabe por que ele não perdoa? Porque ele não se magoou. Porque só perdoa quem se magoa. Jesus acolhe Judas como um pai amoroso, uma mãe amorosa acolhe um filho que entende que tem cometido coisas equivocadas. Jesus continua amando Judas e em momento algum vira as costas para ele. Então você tem certeza que a melhor forma cristã da gente passar o sábado de aleluia malhando Judas? Como a gente tem feito isso, malhando várias outras pessoas ao nosso redor, e às vezes até malhando a gente mesmo, né? A automalhação, falando de ginástica não, né? É uma automalhação, uma autoflagelação que não nos leva a lugar nenhum? Ou será que o significado desse dia de hoje é de renovação? Não é? De perdão, de compreensão, de fazer como Jesus fez, né? De auxiliar aquele que nos agride, né? Ainda que seja à distância, orando, pedindo a Deus por ele, não fazendo o mesmo mal, seguindo os exemplos santificados que Jesus nos ofereceu. Então, a gente precisa realmente rever alguns conceitos, não é verdade? Ao invés da gente ficar perpetuando uma interpretação humanizada, materializada desses ensinamentos únicos e eternos que nosso grande, bondoso mestre amado Galileu, né, nos trouxe certamente, está eternizado nos nossos corações. Que Deus te abençoe um dia mais, meus amigos queridos, né? Que Jesus te inspire em cada passo da sua jornada. Muita luz e muita paz ao seu coração, às suas escolhas, né? Muitas bênçãos à sua família e à sua forma de caminhar. Mais uma vez, obrigado, como sempre, por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Que Deus te envolva nesse final de semana, em especial hoje, nessa véspera de Páscoa. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e uma vez mais, luz e paz. E até breve, até muito, muito breve.